Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de resistência dos materiais. E nesta videoaula vamos ver a primeira parte do conteúdo flexão, tá certo? Lembrando que esse conteúdo, né, está presente no capítulo 6 do livro do Hibbeler, beleza? Então pessoal, nesta videoaula eu vou mostrar, né, uma breve introdução sobre os diagramas de esforços internos, tá certo? Que é o primeiro conteúdo, né, do capítulo 6. Então, na próxima videoaula eu já vou apresentar um exemplo aí para a gente determinar esses diagramas, tá certo? Então, os diagramas de esforços internos que a gente vai ver aqui é o diagrama de força cortante ou de força de cisalhamento, tá certo? E o diagrama de momento fletor. A gente já viu, né, em capítulos anteriores, o diagrama de força normal interna e o diagrama de torque interno, tá certo? Então, com esses dois diagramas aí, de força cortante e momento fletor, a gente vai completar todos os diagramas, né? A gente vai ver todos os diagramas de esforços internos presentes nos elementos estruturais. Então, se vocês voltarem aí às aulas de revisão de estática, né? Eu mostrei os quatro é, esforços internos que aparecem, né, com a condição de carga geral num corpo, né? Mostrei a ação de cada um deles e a gente passou a estudar primeiramente o diagrama de força normal, depois o diagrama de torque interno, né? E agora a gente vai estudar os dois últimos que faltavam aí, beleza? Eu mostrei também, né, como é que faz a representação, a convenção, só que aqui eu vou explicar melhor essa parte, tá certo? Então, pessoal, antes de comentar um pouco sobre os diagramas de esforços internos, né, especificamente o de força cortante e momento fletor, é bom a gente definir primeiramente, né, o que são vigas, né, já que as vigas elas representam um dos principais elementos estruturais, né, da engenharia, tá certo? Além disso, a maioria aqui dos problemas que a gente analisa na disciplina de resistência dos materiais, né, são os problemas relacionados às vigas, né? Tanto para determinar os diagramas de esforços internos como para analisar tensões, tá certo? Então as vigas, elas são elementos estruturais retos que suportam cargas aplicadas perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, tá certo? Então, diferentemente, né, do caso de barras com carga axial e de barras, né, ou eixos sujeitos a cargas de torção, que a gente tinha que a linha de aplicação do esforço, né, ele coincidia com o eixo longitudinal, né? Para a carga axial, as cargas elas eram aplicadas ao longo do eixo, né, longitudinal da barra, assim como a carga de torção, né, ou o torque aí externo aplicado no eixo. A gente tem que a linha de ação, né, desse esforço coincide aí com o eixo longitudinal do elemento. Já as vigas, elas suportam, né, cargas aplicadas perpendicularmente ao eixo dela, né, ou ao eixo longitudinal do componente, tá certo? Então a gente tem cargas distribuídas aí ao longo do comprimento, né, do elemento, no caso agindo, né, perpendicularmente ao eixo longitudinal, tá certo? Então as vigas elas são classificadas, né, como vigas simplesmente apoiada ou biapoiada, né, que a gente tem aqui no caso a representação da viga, né, e um apoio aqui ele é representado por um pino, enquanto o outro apoio é representado por um rolete, tá certo? Então, essa viga aqui representa uma viga simplesmente apoiada ou biapoiada, né? A gente também tem viga em balanço, que no caso é representada, né, por uma viga com uma extremidade fixa e a outra extremidade livre, né? Que no caso a gente também chama de viga engastada, né? E a gente também tem a viga apoiada com extremidade em balanço, né? Que é representada aqui, ó, nessa figura. Pode ser uma extremidade ou duas extremidades em balanço, né? A gente tem um caso de viga biapoiada, ó, um apoio
representado por pino e outro rolete, né? Só que a gente tem uma parte aqui da viga, né, que passa do apoio, né? Ou seja, ela tem uma extremidade livre aqui, né? Lembrando que pode ser uma extremidade ou duas, né? Essa representação aqui, classificação dos apoios, né, de biapoiada engastada ou biapoiada com extremidade em balanço, né? Elas vão representar a rigidez, né, dos elementos. Então, dependendo da rigidez, né, da conexão, por exemplo, de uma coluna com a viga, a gente representa ou considera como biapoiado ou como engastado, tá certo? Vai depender da rigidez aqui, né, do apoio, beleza? Então, pessoal, o projeto de vigas e eixos, né, ele é baseado exatamente nos diagramas de esforços internos, tá certo? Por que isso, né? Porque a gente tem que se basear no diagrama de esforços internos. A gente viu, né, nas aulas de revisão de estática, como fazer para determinar V e M, ou força de cisalhamento, ou força cortante, e momento fletor, em seções específicas, né? Entretanto, na prática da engenharia, a gente quer determinar o que? Funções de força cortante e momento fletor, né? Ou funções de V e M. Por quê? Porque determinando essas funções, a gente tem como visualizar, né, a intensidade dessas cargas internas ao longo do comprimento do eixo, né, ou da viga ou do elemento estrutural. Então, dado que a gente sabe aí como é que vai variar a intensidade, né, através dessas funções, a gente consegue identificar os pontos críticos da viga ou do elemento estrutural, né? Então, baseado nesses pontos críticos é que a gente faz o que? O dimensionamento do elemento estrutural, tá certo? Então, essas funções de força cortante e momento fletor, elas também são conhecidas, né, que é o que a gente chama aqui de fato como diagramas de força cortante e momento fletor, né? O diagrama de força cortante é o diagrama de V e o diagrama de momento fletor é o diagrama de M, beleza? Então, pessoal, para a gente determinar esses diagramas, né, de esforços internos, ou diagrama de força cortante e diagrama de momento fletor, a gente também utiliza o método das seções, né? A gente analisa seções da viga ou do elemento estrutural, tá certo? Só que em vez de analisar uma seção específica, como a gente fez, né, para o caso das aulas de revisão de estática, a gente considera a seção em uma determinada posição X, né? Que ela vai variar em um determinado trecho, beleza? Então, para mostrar mais ou menos, né, como é feita essa análise da seção, para a gente determinar os diagramas, ó, eu vou mostrar aqui através dessa figurinha, tá certo? Então, aqui, ó, entre A e B, eu vou considerar uma seção, entre B e C, uma segunda seção, entre C e D, uma terceira seção, né? Representada aqui pelas coordenadas, ó, x1, x2 e x3. Então, por que eu preciso de três coordenadas aqui, ó? x1 ela só vai valer entre o ponto A e B, tá certo? x2 só vai valer entre o ponto B e C. E x3 entre o ponto C e D, ó. Por que isso, né? Em geral, essas funções de força cortante e momento fletor, elas são descontínuas, tá certo? Ou elas não são diferenciáveis em determinados pontos, tá certo? E que pontos são esses? Os pontos que a gente tem que a carga, né, distribuída, ela vai mudar de um ponto a outro, né? Ou quando a gente tem a aplicação de força concentrada ou momento concentrado, tá certo? Então, toda vida que a gente tiver uma variação de carga distribuída, a gente já tem que analisar uma nova seção. Ou quando a gente passar por um ponto de carga concentrada, né, ó, um ponto de aplicação de uma força externa ou de uma reação de apoio, né, que representa uma carga externa do apoio no elemento, a gente analisa uma nova seção, tá certo? Então, por exemplo, ó, aqui, né, se a gente for analisar ó, da esquerda para a direita, né, inicialmente aqui eu tenho uma carga triangular, ó, então começando de A, eu não vou ter variação de carga distribuída, eu estou na mesma carga, né, ó, triangular.
Após o ponto B eu saí, a carga distribuída passa a ser zero. Então eu preciso analisar mais uma seção, tá certo? Então isso vai estar associado com uma variação, né, nos diagramas. Aí dependendo da carga, se vai ser distribuída, concentrada, a gente pode ter o caso de uma função descontínua ou uma função não diferenciável naquele ponto de transição de carga, né? Então, passando de B, ó, eu já vou ter uma carga distribuída diferente, né? Passa a ser zero aqui, ó, a carga distribuída, né? Então, entre B e C, eu vou ter uma seção, né? Aqui analisar uma seção aqui, representada agora pela nova coordenada x2. E passando de C, né, ó, a gente tem o que? Uma carga concentrada aqui, ó, do apoio. Então eu preciso analisar, né, mais uma seção aqui, ó, representada pela coordenada x3. Então aqui eu teria três funções, ó, para representar, né, o diagrama de força cortante e três funções para representar o diagrama de momento fletor, tá certo? Uma função entre os duas funções, né, uma para cada entre os pontos A e B, duas funções para representar os diagramas entre B e C e duas funções para representar os diagramas entre C e D, beleza? Então, lembrem disso, né? Toda vez que a gente tiver uma transição de carga distribuída ou passar por um ponto de força concentrada ou momento concentrado, a gente precisa analisar uma nova seção, tá certo? Então, pessoal, assim como no caso, né, dos elementos com carga axial e para o caso da torção, né, ou do torque interno em eixos, principalmente com relação aos diagramas, né, desses esforços, a gente adotava uma convenção de sinais, né, para aqueles esforços. Aqui também, ó, para o caso de força cortante e momento fletor, né, a gente também vai ter que adotar, né, uma convenção de sinais, né, para a força cortante e o momento fletor, né? Que convenção é essa que a gente vai adotar? A convenção adotada na prática da engenharia, né, ou que está presente aí nos manuais de projeto ou em normas, tá certo? A convenção de sinais para esses esforços é essa daqui, ó. A gente tem, ó, que a carga distribuída é positiva, né, quando ela está para baixo, beleza? Então, carga distribuída para baixo a gente tem que é positiva, né? A força cortante ou o esforço cortante, ele é positivo com esse sentido aqui, né? Ó, que tende a rotacionar os dois elementos, ó, no sentido horário, beleza? Ó, tanto para a peça da esquerda como para a peça direita, beleza? Então, essa é a convenção para a força cortante, né? E o momento fletor, ó, a gente tem essa convenção aqui, né? Para a peça da esquerda, a gente tem um sentido anti-horário e para a peça da direita um sentido horário, né? Então isso aqui também representa, no caso, ó, se vocês imaginarem aí, no caso pegarem um elemento aí que vocês tenham em casa, flexível, pode ser até uma régua, né? Ó. Se a gente analisar aqui, ó, o momento positivo aqui, né, representado por esses dois casos, se você pegar, prender uma extremidade e aplicar um momento desse, como está representado aqui, né, vocês vão observar que ele tende a fletir aqui para cima, né? As pontas vão para cima. Isso aí está associado ao que? Analisando só a seção transversal, né? A gente tem um alongamento aqui, ó, das partes inferiores, né? Da seção transversal, né? E uma compressão aqui da parte superior, né? Então a gente tem uma tração aqui, essa parte da seção sendo tracionada e essa parte sendo comprimida, né? Então, o momento positivo ele gera uma espécie de tração embaixo e compressão em cima, né? A gente vai estudar mais detalhadamente isso aí quando eu for apresentar a fórmula da flexão, né? Então, a gente tem, no caso aqui, esse esforço de momento ele vai gerar uma tração embaixo e uma compressão em cima, né? Associada a uma tensão normal. Mas eu vou mostrar melhor isso aí, comentar melhor sobre isso, né? De maneira mais detalhada quando a gente for estudar flexão, beleza? A tensão, né, devido à flexão, que é exatamente a tensão que aparece aí nos elementos estruturais devido ao momento fletor interno, tá certo? Então, pessoal, essa é a convenção aqui que se é adotada na prática da engenharia, né? Então, lembrem disso aqui, ó. Eu cheguei a comentar superficialmente, né, na aula de revisão de estática, mas a partir de agora a gente vai ter que adotar isso daqui, beleza?
Eu vou mostrar agora alguns exemplos aí de vigas, né, com situações de cargas distintas, para a gente observar, né, quantas seções eu teria que analisar para determinar ou descrever, né, os diagramas de força cortante e momento fletor. Então, ó, vou mostrar os seguintes exemplos. Ó. Eu tenho aqui esse primeiro caso, né, uma viga com extremidade em balanço, né, biapoiada com extremidade em balanço, só que aqui as duas extremidades estão em balanço, né? Ó. Então, lembrando, ó, que a gente faz uma análise, né? Pode ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda e vai ver quando tem variação de carga, né? Ó, tanto carga distribuída como carga concentrada. Então, aqui para esse caso, ó, do início até o apoio A, eu precisaria analisar uma seção, né? Então, após o ponto A, aqui eu tenho uma carga concentrada e o final da distribuída, né? Então, entre A e B, eu já vou ter que analisar uma nova seção, né? Para determinar a função aqui, né? Dos esforços internos entre A e B, né? Então, caminhando mais um pouco aqui, ó, da esquerda para a direita, né? Passando pelo ponto B, eu tenho, além da carga concentrada aqui do apoio, né? O início de uma carga distribuída de 4 kN por metro, né? Então precisaria analisar mais uma seção aqui, ó. Então, para determinar os diagramas aqui, eu tenho que analisar, né, duas funções aqui entre o início e A, né? Para a força cortante e momento fletor, duas funções entre A e B, duas funções entre B e a outra extremidade, né? Precisaria de 6 funções aqui para descrever, né, essas funções de esforço cortante e momento fletor dessa viga, certo? Outro caso, ó, né? Eu tenho aqui uma viga engastada, ó. Então, novamente da esquerda para a direita para a gente observar aqui, né? Eu tenho, ó, no início da viga uma carga concentrada, né? Então eu faço já uma análise de uma seção aqui, ó. Caminhando mais um pouco, eu passo por uma carga, um momento concentrado, né? Ó, no ponto C. Então isso aí vai acabar mudando aí o carregamento interno, né? Aí vocês vão ver, né? No caso de uma força concentrada, um momento concentrado, o que é que isso vai acabar gerando aí no diagrama, né? Uma descontinuidade no esforço cortante e no momento fletor, né? Além de que a gente também vai analisar, né, qual a influência de uma transição de uma carga distribuída, né, para outra, certo? Se causa, no caso, uma descontinuidade ou se causa apenas uma mudança, né, da derivada naquele ponto, ou seja, a gente tem um ponto não diferenciável, né, quando a gente está de um lado e o outro da transição desse ponto de descontinuidade, beleza? Então, voltando aqui, ó, eu vou ter uma seção entre A e C, passou por um momento concentrado, eu preciso analisar mais uma seção. Ó. Então, para esse caso aqui, eu precisaria descrever, né, os diagramas através da análise dessas duas seções. Outro caso, ó, uma viga biapoiada, né, ó, entre A e C eu tenho uma carga distribuída, então eu analiso uma seção aqui. Após o ponto C, eu mudo a carga distribuída, né, eu passo de 200 para 0. Então, eu analiso mais uma seção. No ponto D, eu tenho uma carga concentrada. Então, eu preciso analisar mais uma seção aqui, ó. Então, assim como o primeiro exemplo aqui, né, eu precisaria analisar 3 seções, tá certo? E o último caso aqui, ó, né? Eu tenho uma carga distribuída constante aqui, né, ó, de 6 kN por metro. E passo a ter uma carga triangular aqui, ó, de 6 para 0, né? Então, entre A e C, eu preciso analisar uma seção. No ponto C, eu tenho uma mudança de carga distribuída, né? Ó, passa de retangular ou constante para uma triangular. Então, eu preciso analisar mais uma seção. Então, assim como no segundo exemplo, né, eu precisaria analisar duas seções aqui para determinar os diagramas de esforços internos, tá certo? Então, pessoal, esse conteúdo, né, principalmente os diagramas de esforços internos, eles são extremamente importantes aí para a vida de vocês, tá certo? Principalmente para quem pretende trabalhar com essa parte aí de dimensionamento, né, de elementos estruturais. Especificamente aqui a gente vai estudar vigas, né, mais voltada a vigas. A gente vai ver alguns problemas de eixo, né, mas mais voltadas
as vigas pelo fato da viga, né, como eu comentei, ser um elemento extremamente importante aí para engenharia, né? Além disso, tem vários exemplos aí de projeto de engenharia que tem viga envolvida, né? Como elemento estrutural, no caso, a viga é utilizada para apoiar pisos, né, de edifício ou lajes, tá certo? A gente tem vigas para estrutura de pontes, a gente tem, é, no caso, um avião, né? As asas, elas são modeladas como vigas engastadas, né? Além de diversos outros situações aí da engenharia, né? Onde a gente tem aqui ter um elemento para suportar cargas perpendicularmente distribuídas ao longo do eixo longitudinal, né? À medida que vocês vão observando aí diversos componentes na engenharia, vocês vão conseguir enxergar, né, é, situações de componentes estruturais que são modelados por vigas, né? Até no caso de robô, tem elementos estruturais ali do robô que eles podem ser modelados como vigas, né? Então, não só para um caso de elemento estrutural para apoiar, né, lajes ou pisos, a viga ela tem diversas aplicações aí que elas podem representar, né, elementos estruturais de diversos projetos, tá certo? Então, pessoal, qualquer dúvida, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.